Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo número 1, versos de número 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versos de número 27 a 30. Nós assim concluímos este capítulo no dia de hoje. Lembremos do tema geral, que é o glorioso Evangelho e a alegria cristã. E hoje nós vamos falar sobre o viver de modo digno do Evangelho, a vida digna de ser vivida. Tá bom? Então, vamos falar sobre isso, como é que o Evangelho de Cristo Jesus nos transforma para que possamos viver uma vida digna daqueles que são chamados pelo Senhor. Nós vamos fazer a leitura, eu lerei audivelmente, os irmãos lerão silenciosamente esta porção, e depois nós vamos, antes porém digo, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe a partir da leitura da sua palavra. Ó Deus maravilhoso, Senhor sobre tudo e todos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a honra, a glória, o louvor e a adoração sejam dados ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, agora tomaremos a Tua palavra em nossas mãos, traduzida para o nosso próprio idioma, desejosos de que o Senhor, o Espírito, que preservou esta palavra, e que deu-nos a graça de tê-la em nossas mãos, como disse, em nosso próprio idioma, nos ajude, para que, iluminados, os nossos olhos desvendados, contemplemos, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Dirige-nos nisso, ó Pai, a começar em mim, para que leia, explique e aplique, implementando a vida de cada um de nós, os ensinamentos da Tua palavra. Assim oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém, amém. Meus irmãos, há um termo nesta porção que nós devemos nos deter, porque na verdade ele guia esta passagem. Eu me refiro o termo digno. Você vai verificar aí no verso número 27, que há um modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós falamos nesta palavra dignidade, o termo dignidade, certamente ela pode nos remeter a uma série de questões que refletem o entendimento. Então, por exemplo, viva uma vida digna de alguém casado. Então você espera que uma pessoa que é casada, ela seja fiel ao seu cônjuge, que ela possa ser zelosa para com o seu cônjuge, portanto cuidar dele, não é? Honrar esse cônjuge. E ao fazer isto, ela estaria vivendo do modo digno deste estado honroso que é o casamento. Mas você poderia ver uma outra situação também, que imagine uma pessoa que ela é um profissional, ok? Uma determinada área, e você diz para ela o seguinte: olha, atue dignamente, portanto, de acordo com a sua ética profissional. Então você espera que essa pessoa ela vai ter um conjunto de princípios que vão nortear todo o seu procedimento enquanto um profissional. E na medida que ele seguir esses preceitos, todo este procedimento ético, então certamente ele será considerado uma pessoa digna da sua função, da sua profissão. Então, de algum modo, você tem um conhecimento acerca deste termo dignidade. E logicamente que
quando esta palavra é utilizada aqui na carta, o que se espera é que esta pessoa, ela tenha este modo digno de viver, segundo o que seria, na verdade deve ser, um cidadão do reino dos céus. Quando Paulo usa essa expressão aqui no capítulo 1, verso 27, digno do evangelho, está dizendo o seguinte: você tem que ter uma vida que ela seja coerente, que ela esteja ajustada, que ela siga os preceitos de um cidadão dos céus, um cidadão do reino de Deus. E logicamente que quando este padrão nos é apresentado, irmãos, nós não estamos falando apenas de não matar, não roubar, não fazer coisas ilícitas, nós estamos falando de coisas que vão muito mais além disso. Nós estamos falando de uma perfeição de caráter, de um padrão que Deus exige de nós, que Ele coloca diante de nós como servos dEle, como aqueles que foram salvos, e que não tem no mundo qualquer comparação com isso, porque este padrão tem como parâmetro o próprio Deus. Então, quando o apóstolo Paulo coloca viver de modo digno do evangelho, ele está falando, viva de acordo com aquele que tem uma nova vida em Jesus Cristo. E aí, logicamente, na medida em que a gente compreende isso, vem a seguinte pergunta que eu creio que o texto nos responde: como que é esse viver digno? Se Paulo está recomendando que aqueles irmãos tenham esse procedimento, que tenham essa vida digna, a pergunta que fica no ar, pelo menos eu creio que seja a mais básica, é: como é este viver digno? Então, aqueles irmãos, ao lerem essa carta, se deparariam com este questionamento: como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso viver de modo digno de Deus? E aí, então, eu queria, à luz desse texto, mostrar para os irmãos 4 características deste viver digno de Deus. Agora eu quero, antes de mais nada, de ressaltar essas características, também mostrar para os irmãos uma coisa muito importante, que, logicamente, com a nossa tradução, ela acaba sendo colocada em um segundo plano. Se você olhar para o verso número 27, você vai ver na sua tradução, provavelmente aí, vivei acima de tudo por modo digno de Deus. E esse acima de tudo aí, pelo menos na versão revista atualizada, ele está aí entre vírgulas, mostrando que há uma função especial. Quando você vai olhar esse termo lá no texto original, você vai ver que essa expressão ela veio antes de viver, ou do vivei, como está aí a nossa tradução. E para o texto grego isso é importante, porque a ordem em que as palavras aparecem revela a importância delas no texto. Então, por que o apóstolo Paulo colocou o acima de tudo antes do viver? E aqui é um ponto importante, porque na medida em que eu falar essas 4 maneiras desse viver digno, certamente você precisa ter isto em mente. E o que é isto aí? É exatamente a expressão acima de tudo. Em outras palavras, há somente um modo de viver digno, ou de viver, que seria como? Vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo quer dizer o seguinte: olha, você como crente, não adianta você querer estabelecer um outro modo de vida. Não adianta você dizer que é crente e dizer que tem um modo de vida mundano. Não, isso aqui não condiz com a situação. Por quê? Porque, acima de tudo, ou o único modo digno é este. E isso aí, então, ele já fecha uma série de possibilidades aí, que possivelmente habitariam na cabeça de muitos de nós. Não, eu sou crente, mas eu posso viver assim desse jeito, eu posso viver daquele outro jeito, eu posso viver daquele outro. Não, se você foi salvo por Cristo, a única forma de você viver é dignamente do Evangelho de Cristo Jesus. Não se espera outra coisa de você, assim como não se espera também de mim, de nenhum daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E aí essa pergunta que fiz, ela toma ainda um significado ainda maior, né? Como é este modo de viver que eu devo necessariamente ter, sem o qual eu não estaria sendo caracterizado como alguém que foi alcançado por Jesus Cristo? E aí eu quero, como eu disse, apresentar 4 características desse viver. A primeira delas, irmãos, é que esse viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ele é um viver sem temor de homens, mas temendo sempre a Deus.
O apóstolo Paulo usou uma forma aqui para escrever que é muito importante para nós, pois ele diz assim, olha, eu espero que vocês vivam acima de tudo por modo digno do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Está dizendo o seguinte, olha, estando perto, ou estando longe, eu quero ouvir que vocês estão andando o quê? Do modo digno de Deus. Ou seja, não era pela presença do apóstolo, o temor que pudesse causar, ainda que aqueles irmãos respeitassem o apóstolo, que eles deveriam viver de modo digno. Não. Independente de quem estivesse perto, quer o apóstolo Paulo, quer fosse Pedro, ou qualquer outro apóstolo, ou qualquer presbítero ou diácono desta igreja, como vimos que ela tem esta organização, eles deveriam viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é que um viver digno é um viver onde eu expresso temor a Deus e não temor a homens. Essa estrutura de pensamento você vai ver, por exemplo, abra a sua Bíblia, em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Quando o apóstolo Paulo vai falar, sobre servos e senhores, a partir do verso 5, ele vai dar uma orientação para os servos, dizendo o seguinte: sirvam, quer o Senhor esteja presente ou não, porque vocês estão servindo a Deus. Veja comigo então Efésios 6:5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Agora atente para o verso 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja o quê? Livre. Então, qual é a minha perspectiva de serviço? É uma perspectiva onde eu vou servir a Deus, eu vou andar de modo digno, independente de quem esteja perto, porque eu tenho consciência da presença de Deus, e isso deve ser o meu maior parâmetro para viver de modo digno. Então esta é a primeira característica. Esse modo digno, ele não é vivido a partir do temor de homens, mas do temor a quem? A Deus. E aqui eu quero mais uma vez consolidar este entendimento, quando, por exemplo, nós temos a situação vivenciada por José do Egito, Gênesis capítulo 39. Você pode lembrar que naquela oportunidade, a esposa de Potifar, ela dá em cima, de José, tenta várias vezes, ele se esquivando, mas eis que chega um dia em que todos saem de casa, fica somente ele e ela julga que aquela seria a oportunidade apropriada para então ter a José. E naquele momento em que ela vai para José com este intento, José usa ali dois argumentos. O primeiro, olha, meu senhor me confiou tudo aqui, eu posso pegar tudo, mas a você ele me vedou, eu não posso pegar. E ela argumenta e ele diz, não, mas como é que eu posso pecar contra Deus, contra o Senhor? Então, ainda que não tenha ninguém aqui, Deus está aqui, e isso é suficiente para eu viver de modo digno. E aí nós sabemos a história, que ele foge da presença daquela mulher, desnudo, porque ela segura suas roupas, e logo então depois ele é acusado de ter possuído a esposa do seu senhor, o que era uma grande mentira. Mas naquele evento você tem ali a materialização deste princípio, viver de modo digno, independente de quem esteja perto, porque quem está perto é quem? O Senhor. A segunda característica, irmãos, que nós temos nesse texto, é que esse viver de modo digno é também viver em unidade, unidos na luta pela fé evangélica. Veja comigo agora, por favor, ainda o verso número 27, diz assim, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nesta porção, irmãos, você tem aí 3 indicativos de unidade, dados pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles é um só espírito,
o segundo é uma só alma, e o terceiro indicativo é lutando juntos. Qual é então a ideia desta ênfase aqui? É que se eu quero viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, eu tenho que viver em unidade com o corpo de Cristo Jesus. A igreja tem que estar unida. E essa questão aqui ela é muito significativa, irmãos, sobretudo quando nós olhamos para o capítulo 4 e vemos duas irmãs desta igreja tendo um conflito. Lembramos do nome dela, não é? Evódia e Síntique. Então vocês imaginem essa mulher no capítulo 1 ouvindo isso. Talvez dissesse, não é comigo não, isso aí é com outro, não é? Mas aí quando chega no capítulo 4, o nome dela é declarado, portanto, explicitamente, Evódia e Síntique. Vocês teriam que estar vivendo em unidade, por isso que o pensamento que está lá é, pensem concordemente no Senhor, mais um aspecto de unidade. Então, se eu quero viver de modo digno de Deus, eu tenho que entender que como igreja eu não posso viver só. As coisas não acontecem por causa de mim. As coisas acontecem por causa de Cristo, que age no corpo, que é a igreja, e todos têm esta participação. Nós lemos um texto que eu coloquei aqui, inclusive, pensei de colocá-lo como argumento. Você tem o texto de Efésios capítulo 4, que vai enfatizar a unidade, de 1 a 6, mas nós temos esse texto que nós lemos hoje à noite, de 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo fala que na igreja você tem uma multiplicidade de dons, mas que todos eles foram dados para edificação, todos eles têm um lugar no corpo de Cristo, todos eles foram postos pelo Senhor, de tal maneira que eu não posso me considerar menor ou maior, porque Deus dispôs conforme a sua vontade. O que importa é entendermos a necessidade de andarmos em unidade. E logicamente que e eu creio ser esse o argumento mais forte, quando nós pensamos no Evangelho de Cristo e olhamos para Cristo, nós vemos ali a perfeita unidade entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há qualquer desarmonia, não há desacordo, todos eles têm os mesmos atributos perfeitos, têm funções diferentes, cooperam uns com os outros para o louvor da sua própria glória. Então Paulo está mostrando o seguinte, olha, se você como crente faz parte do corpo de Cristo e quer viver de modo digno do Evangelho de Cristo, você precisa entender que esse viver digno passa necessariamente por um viver em unidade. Então imagine se você está em desacordo com alguém da igreja, não importa quem seja, você tem que resolver essa questão, meu filho. Você tem que colocar isso diante de Deus, se não sabe fazê-lo, peça ajuda, como Paulo indicou aqui em Filipenses 4. Eu quero que você, como fiel companheiro de jugo, as auxilie, porque elas não estão sabendo resolver isso. Então, como é que eu posso sair por aí me arvorando e dizer que sou um crente, que estou em comunhão com o Senhor, se eu não estou vivendo de modo digno de Cristo, do Evangelho de Cristo, no que diz respeito à comunhão com meu irmão? Tem algo errado. Tem algo errado. Você precisa rever isso, rapidamente, porque esse é um dos aspectos mais terríveis para a igreja, a quebra da unidade do corpo de Cristo. Então, a segunda característica que o apóstolo Paulo coloca aí, é que se eu quero viver de modo digno do Evangelho de Cristo, eu preciso aprender a viver em unidade. E aí, olha só, não é só a unidade, porque eu sou unido, não. Nós estamos unidos em Cristo, e a Cristo e por Cristo, mas estamos unidos com um alvo. E aqui não é um único, tá? Ele colocou esse aqui, porque faz parte do contexto da carta. Mas o alvo que ele coloca aqui é que nós estamos unidos na luta. E a linguagem aqui é bélica mesmo. Eu ouvi uma vez uma ilustração, me permita abrir um parênteses aqui, que a pessoa disse que tem um tipo de exército que é o pior do mundo. Aí ele fez a ilustração de uma pessoa tipo assim, num balde, Imagine pessoas num balde querendo subir. Estão no fosso, estão querendo subir. E aí, tem gente lá em cima empurrando para descer. Esses são os inimigos reais mesmo, que a gente já sabe que existe. Mas tem os inimigos de dentro, que está puxando para a pessoa não subir. Conseguiu materializar aí a figura? Imagina que você está querendo subir, aí está o inimigo lá em cima, que vai impedir você de subir. Esse você já sabe que existe. Mas tem um daqui de dentro, que está puxando para você não subir. Nós estamos lutando juntos. E aqui vai uma crítica
Eu acho que é esse o nome que dá, né? Esse povo que usa a internet para falar mal da igreja. Vocês não são do mesmo povo? Absurdo isso. Absurdo. Você quer ir resolver um problema? Vá pela via correta. Agora, usar esse expediente para expor as entranhas da igreja. Onde vocês aprenderam isso? E eu não estou me referindo que vocês tenham feito, não, tá? Eu fico pensando nessas pessoas. Que loucura! Nós estamos lutando juntos, nós temos um inimigo comum. Não é você não é meu inimigo, você é meu irmão. Eu tenho que dar a vida para cuidar de você, uns pelos outros, a responsabilidade de tutor. Aí ficamos uns com os outros guerreando. Que loucura é essa? E aí me perguntaram, né? O senhor não vai se pronunciar? Eu disse, não. Aqui não é expediente. Aqui não é expediente. Expediente certo é as vias conciliares. Não tem outra. Não vou expor o corpo de Cristo, irmãos. Paulo diz, olha, nós estamos unidos, lutando juntos, pela mesma fé. Esse é o procedimento que espera que aqueles que querem viver de modo digno de Cristo tenham. Já pensou se as mazelas da igreja, da nossa aqui local, né? A gente sair espalhando aos quatro ventos? Quem ia se aproximar para tratar de um problema? Quem ia, irmãos? Me diga. Então, estamos juntos. E não é esse jargão que ficou comum aí, né? Estamos juntos, não. É porque nós estamos mesmo, irmãos. E a ligação que nós temos é espiritual, é mística. União mística, viu? Isso é uma doutrina, não estou falando de misticismo. União mística, nós estamos unidos misticamente a Jesus Cristo. Por isso que estamos juntos, lutando pela mesma fé evangélica, nas coisas que nós cremos juntos. Porque estão reveladas na palavra de Deus. Então, viver digno é viver em unidade. Terceira característica. Um viver digno do Evangelho de Cristo é um viver sem temor dos adversários. Eita, agora que é uma bênção, né? Às vezes nós ficamos intimidados com os adversários. É lógico que nós devemos entender as dimensões de cada uma dessas questões, o perigo, o dano que pode decorrer de uma luta dessa, mas lembre, irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que Deus é quem é todo poderoso. Não há outro maior do que Ele. Diante dele todos tremem. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, você como crente, lembre que vocês não devem ficar intimidados, acanhados pelos inimigos. E aí eu quero trazer à memória dos irmãos o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 14. Por favor, abra aí para a gente ler rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 1. Essa perspectiva de Paulo de ser corajoso, não era só para a igreja, é para o indivíduo. Logicamente que a carta é para a igreja, mas cada um individualmente deve entender isso, tem que ter coragem. O crente tem que ter coragem. Não estou dizendo ter coragem para você pular do big jump, né? Fazer a montanha-russa. Não, estou com coragem para viver como crente, para enfrentar as dificuldades da vida cristã com o Senhor. E aí Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 1,6, diz assim, olha, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de quê, irmãos? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder recheado com amor e com moderação, veja o conjunto completo, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora
pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Então veja, Deus não nos deu espírito de covardia, não, mas de poder, de amor, de moderação. Então, um crente covarde tem algo errado. Por isso que ele diz, não fique intimidado não. Agora note bem, quando Paulo está dizendo isso, ele está onde? Em que local ele está quando está escrevendo essa carta? Ele está preso, meu filho, com um monte de soldado lá, podendo ser chamado para ser morto a qualquer hora. Ele não está preocupado com isso. Ele diz que se morrer é incomparavelmente melhor, ele está com Cristo, mas por causa dos irmãos ele fica. Então ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque Deus ensina um princípio: temei antes aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Quem é esse que pode fazer isso? É Deus. Então, Paulo volta para esses irmãos e diz: olha, eu quero ouvir que vocês não estão intimidados pelos adversários. E são muitos, mas não fique intimidado não. Continue vivendo de modo digno. Ah, mas vão me prender. Continue vivendo de modo digno. Ah, vão me bater. Ele tomou, né? Várias quarentenas de açoite, menos um. Continue vivendo de modo digno. Mas vou passar fome. Continue vivendo de modo digno. Não fique intimidado. Então a terceira característica é qual? Viva sem temor dos adversários. Quarta e última. A primeira é qual? Viva sem temor de homens, mas tema a Deus. Segunda, vive em unidade. Terceira, viva sem temor de quem? Dos adversários. Quer ver de modo digno? É assim. Quarta e última, viva debaixo da graça de Deus. Por que isso? Observe comigo, por favor, verso número 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Agora 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então ele está dizendo que tem dois aspectos da graça. O de crer, que é o que todo mundo quer. Ah, você foi salvo como? Fui salvo pela graça. Deus me fez crer nele, bendito seja Deus por isso. A graça de crer. Mas ele está dizendo, olha, também tem a graça para sofrer. Aí o povo diz, rapaz, eu quero viver debaixo da graça. Tá bom, para crer. E para sofrer? Não tem graça? Ficou sem graça? Depois que começou a sofrer? Aí Paulo diz, olha, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, olha, eu estou falando para vocês, que Deus me deu a graça de crer, mas Ele também está me dando graça para sofrer. Por que Ele está dizendo isso? Porque Ele está preso, mas mesmo na prisão, mesmo naquela situação adversa, que todos nós, em alguma medida, podemos passar, Deus nos dá a sua graça, e é somente por esta graça que nós conseguimos viver de modo digno de Cristo Jesus, porque a parte da graça de Deus, irmãos, não há condição alguma. Eu fiquei pensando aqui, numa situação que é a seguinte, olha, você tentar viver a parte da graça de Deus, é um verdadeiro suicídio. Como que você vai viver sem a graça de Deus? Até os ímpios, graça comum. Não há vida sem a graça de Deus, porque todos morremos, e a vida só é possível debaixo da graça. Agora, no nosso caso, nós que fomos salvos pelo Senhor, pela graça, Ele diz, olha, a vocês foi dada a graça de crer, mas não se esqueça que também vocês vão receber graça para
sofrer. Mas ninguém quer sofrer. Eu não sou masoquista, né, pastor? Mas meu filho, no mundo caído, como é que a gente não sofre? Me diga, como que a gente não sofre? Quem é o ser humano na face da terra que não sofre? Não passa nenhum tipo de angústia, de aflição, nada, zero. Me mostre um. Pode até sofrer pelas causas erradas. Muitos sofrem pelas coisas erradas. Mas é um mundo marcado pela queda. Nós estamos debaixo de maldição. E quando eu estou falando maldição, por favor, entenda, não é essa linguagem que eu estou dizendo. É a maldição que estava imposta a partir do pacto das obras. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A treva passou a poder casas de abrolho, você está morto, seus delitos e pecados, enfim, todo esse efeito que decorreu da queda do nosso primeiro representante, Adão. Então, como é que você não quer viver a parte disso? Você precisa da graça. Você quer viver de modo digno? Aprenda a viver pela graça, crendo e sofrendo. Sempre o quê? Pela graça de Deus. Então Paulo nos dá aqui quatro instruções. Viva em temor a Deus e não de homens. Ok? Viva sempre em unidade. Viva sempre sem temer os adversários, não fique intimidado, ok? Que Deus não nos tem dado espírito de covardia, e viva sempre debaixo da graça de Deus. Lembre da expressão do apóstolo Paulo, quando ele orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar o espinho da carne, e a resposta que ele ouviu de Deus foi o quê? A minha graça te basta. Ele disse, então se é assim, mas me gloriarei nas fraquezas, porque então quando sou fraco, aí é que sou forte. Viver na graça. Meus irmãos, que ensinamentos nós podemos tirar, que aplicações, nós podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, não tente viver do seu modo, viva do modo digno de Cristo. Tem gente que quer viver do jeito dela, não faz uma loucura desta. Especialmente se você professou a fé em Cristo Jesus, não viva do seu modo. Ah, mas eu acho que é assim. Meu filho, não faça uma loucura dessa não. Não faça isso. Deus tem um modo próprio para o seu povo andar. Aprenda. Pastor, como é que eu aprendo? Lê a Bíblia, medite, ore, estude. Você vai tomar uma decisão na vida, veja como é que Deus quer que você faça. É esse aspecto. Andar é o procedimento no negócio, o procedimento no relacionamento, no estabelecimento da amizade, na mudança de cidade, qualquer área da sua vida. Pergunte a Deus, como que o Senhor quer que eu faça, que eu proceda, Senhor, me ensine. Davi uma vez estava numa guerra, o rei Davi, e aí ele consultou o Senhor, vou ou não vou? Aí Deus disse, vai. Aí ele foi. Depois consultou ele, não vou, não vou. Não vai não, que o povo vai lhe entregar. Aí ele não foi, ia entregar mesmo. Está vendo? Outras pessoas dizem, não, para que consultar a Deus se você é um guerreiro? Você pode ser muito sabido em muitas coisas, ter muito conhecimento, mas a despeito de todo o seu conhecimento, ele não é maior do que o conhecimento de Deus. Então pergunte a Deus como fazer. Não queira viver do seu modo. Viva do modo que Deus quer que você viva. E converse com quem quis viver do seu modo, o efeito disso. Converse, tome um tempozinho para conversar. Converse com a pessoa, me diga uma coisa aí, você quis viver do seu jeito. Como foi essa experiência, viver do seu jeito? Foi boa? Ah, foi boa, tá bom. E no final? Ou você só contempla o início das coisas? Não contempla o fim delas? Segundo, cuidado com o modo de viver do mundo. O mundo propõe um modo de viver. Cuidado com o que ele propõe, porque ele está em antagonismo ao Senhor e à vontade do Senhor. Cuidado,
Por isso que Paulo instruiu: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vá pelo modo de viver do mundo, não, você vai se arrebentar. Não faça uma tolice dessa. E ele está doido, o mundo, né? Personificando, para fazer você entrar do jeitinho dele, tomar a forminha dele. Cuidado com isso. Terceira coisa que esse texto nos ensina: tema sempre a Deus. Pastor, se o senhor pudesse resumir essa lição todinha do modo digno de viver em uma só expressão, qual seria a expressão? Viva temendo a Deus. Tudo que você for fazer, pense: meu Deus, isso aqui vai honrar o Senhor ou não? Vai honrar ou não? Pense tudo. Crentes, vivamos unidos. Sejamos unidos, irmãos. Às vezes, a gente pode ter nossas desavenças, e quando eu digo pode, eu não estou dando a chancela para você ter não, viu? Eu estou dizendo da realidade. Pode ter, mas resolva. Porque o maior conflito de todos, da humanidade, era o nosso com o Senhor, e Ele mandou o Filho dEle para morrer em nosso lugar, para nos reconciliar com Ele, e nos dar paz. Você acha que tem alguém mais interessado, que seja maior interessado em que nós vivamos em unidade, que eu não seja o Senhor? Então busque a Ele. Se você uma vez me perguntaram: pastor, mas tem conflito que a gente não sabe resolver. Eu disse: tem um não, meu filho, tem vários, mas tem alguém que sabe, é Deus. Então vá com essa pessoa lá e diga assim: olha, nós entramos nessa querela aqui, eu não sei nem como sair, porque eu já me perdi no caminho, já não sei nem mais o que dizer, qualquer coisa que eu disser aqui vai piorar. Então, olha, me perdoe, que Deus dê graça e restaure o nosso relacionamento. Que caminho sábio, não é? Mas vive em unidade, porque nós batalhamos juntos pela mesma fé. Nossos adversários nós já sabemos quem são, não são vocês. Nós não somos adversários, nós somos irmãos. Então vivamos dignamente em unidade. E finalizando, irmãos, viva com coragem. Coragem, crente. Pastor, mas eu sou tão fraquinho, franzino. Não, coragem da fé. Viva com coragem, seja um crente corajoso, para viver, não é com o nariz empinado não, mas com confiança em Deus. Quando aqueles espias foram levados pelo Senhor para olhar a terra prometida, todos viram a mesma coisa, mas os frouxos, os incrédulos, viram a impossibilidade. 2 viram como Deus queria que eles vissem. Josué e Calebe perseveraram firmes em seguir o Senhor. Disse: não, tem gigante lá mesmo, a terra é boa, mas se Deus prometeu, Ele disse que vai dar, e pronto. Que coragem. Às vezes a gente, como crente, fica titubeando. Coragem, meu filho, vamos fazer as coisas, vamos para frente, planeja, ora, depende da graça de Deus, vamos adiante, vamos caminhar. Eu fiquei lembrando aqui da nossa igreja, viu, irmãos? Para derrubar esse muro aí das lamentações, foi uma coisa, não foi? Derruba ou não derruba, o que é que vão dizer? Primeiro foi para cortar aquela árvore, né, que tinha aí, né? Já foi um... derruba ou não derruba? Derruba ou não derruba? Aí derrubou, pronto. Aí está aí a igreja vista. Aí depois foi aqui dentro, né? Como é que faz? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Derruba ou não derruba? Derruba. Aí. Planejamento, meu filho. E, sobretudo, dependência da graça de Deus. Aí a gente vai ver de modo digno do Senhor. Paulo olhou para aqueles irmãos e disse para eles: irmãos, há somente um modo de viver como crente, e é viver dignamente. E esse viver digno tem que ser desta forma:
Meu desejo firme é que Deus me dê graça e a cada um dos irmãos, para que na nossa vida em Cristo, nova vida, nós consigamos viver deste modo, digno do Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.